A revista Veja acaba de soltar uma longa reportagem detalhando o plano da direita brasileira para eleger Michele Bolsonaro presidente da República. Essa reportagem, que mostra a candidatura dela sendo levada muito a sério, coincide com o vazamento de mensagens dos auxiliares de Jair Bolsonaro. Auxiliares que estariam muito preocupados, e não é de hoje, com o passado de Michele. Um passado que estaria cheio de segredos que poderiam vazar no meio da campanha. Aí o Mauro Cid diz, cara, se a dona Michele, isso aí é em áudio, né? Cara, se a dona Michele tentar entrar na política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Bom, a Michele tem muita história e no Congresso Nacional você sabe como que é a lógica. A fofoca, né? que tem ali, ela né? conheceu o Bolsonaro como secretária de um outro gabinete parlamentar, do que ela fazia antes de ser casada com o Bolsonaro. O plano para eleger Michele está no meio de uma guerra silenciosa que está sendo travada nesse momento para definir quem deve liderar a direita brasileira, enquanto Bolsonaro está inelegível. Para os atores políticos envolvidos, essa é uma disputa pelo poder, com todo mundo de olho nos números de Michele. O Lula tem 50% de acordo com o Datafolha no segundo turno com a Michele. Michele tem 38%. Na Quest, Lula 44%, Michele 38%. No Paraná Pesquisas, inverte. E Lula tem 41% e Michele tem 45%. Quer dizer, no Paraná aqui ela está mais com cara de Zap, mas nos outros institutos ela ainda é aquela manilha, digamos assim, intermediária, né? Para o Bolsonaro, esse assunto é muito mais importante. Não é só a disputa de poder de cada dia. Os analistas da Veja dizem que é questão de sobrevivência. Porque o Bolsonaro ele precisa hoje, mais do que ninguém, de protagonismo. Ele precisa mostrar que ele tem força política e que ele controla o campo da direita, enfim, que a sucessão em 2026 passa por ele, assim como na esquerda passa pelo Lula. E por quê? Porque, primeiro, ele está num processo muito delicado no Supremo, que ele tem chances reais de ser condenado e preso. E para o Supremo é mais difícil prender um líder político que seja popular e que seja, de fato, surfando, né, guiando uma fatia importante da sociedade para as urnas no ano que vem. Eu sou Árvore e essa é a minha tentativa de descobrir se Michele Bolsonaro, que nunca ocupou um cargo público, pode mesmo disputar a presidência da República. Valdemar Costa Neto é o presidente do Partido Liberal, o PL, que abriga Jair Bolsonaro. A possibilidade de que Michele venha a concorrer à presidência passa diretamente por esse homem, que é conhecido como um desses políticos que mudam de lado com facilidade. Ele já foi da base de apoio do governo Lula, e outra característica de Valdemar é a resiliência. Ele resiste a qualquer escândalo. Em 2013 foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no escândalo do Mensalão. Mesmo assim, mesmo na cadeia, continuou sendo o presidente do partido. Depois, Valdemar se aproximou do bolsonarismo, e tem quem diga que ele se aproximou até demais. Uma ex-esposa dele sugeriu que ele teve um caso amoroso com a Michele Bolsonaro. Foi em novembro de 2022, e essa foi a primeira vez que os nomes de Valdemar e Michele apareceram juntos nas manchetes. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a mulher dele, que foi sua peguete depois da minha administração. A partir dessa fofoca, a coisa começou a ficar muito mais séria. O Valdemar logo decidiu que o PL deveria dar mais espaço para as mulheres. Então, a divisão feminina do partido, o PL Mulher, foi fortalecida. E, em janeiro de 2023, o Valdemar entregou o comando dessa divisão feminina para Michele.
Eu agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, ao nosso presidente Valdemar Costa Neto, por confiar-me essa missão tão desafiadora e pode ter certeza que darei o melhor de mim para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira. E antes de janeiro de 2023 acabar, o Valdemar ainda foi à CNN e deixou claro que queria Michele concorrendo à presidência pelo PL em 2026. Ou seja, meses antes do Jair se tornar inelegível, o presidente do partido já estava descartando a candidatura do Jair para favorecer a da Michele. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda. No mês seguinte, fevereiro de 2023, as colunas políticas estavam cheias de relatos dizendo que o Jair não gostou nem um pouco dessa rápida ascensão da esposa dele no partido. Pois muito bem, a fonte que está ali falando com o ex-presidente praticamente todos os dias me diz o seguinte: pode cravar que a primeira-dama não será candidata a nada. E aí, depois da repercussão dessas colunas, a Michele tentou resolver o impasse pelas redes sociais. Postou que não era candidata. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro negou que vá se candidatar a algum cargo nas próximas eleições. Nas redes sociais ela escreveu, tá ali ó, oposição, fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo. A Michele pareceu dar para trás, mas o Valdemar continuou defendendo a candidatura dela por todo o ano de 2023. Quando outubro chegou, ele até expôs o Bolsonaro, confirmou aquilo que os colunistas já estavam dizendo, que quem não queria a candidatura da Michele era o marido. Tem vários nomes bons no país, tem vários nomes bons. O da Michele é um deles? A Michele, o Bolsonaro não gostaria de ver ela em cargo executivo. Tá. Mas a Michele está sendo uma surpresa para nós. Hoje eles estão lá em Belém, estoura a boca do balão, todo lugar que vai, bomba. É impressionante, é uma craque. Depois disso, o diálogo sobre a candidatura da Michele acabou esfriando na imprensa, só que ela manteve as aparições públicas. Ainda em 2023, ela anunciou que viajaria ao Brasil numa turnê política, é o nome que ela deu, mas você também pode compreender isso como campanha fora de época, sei lá. Vamos trabalhar, vamos viajar todo o Brasil com a pauta da mulher, com a pauta da mulher com deficiência, a mãe rara e o engajamento também da mulher na política. Claro que algumas dessas aparições públicas foram mais tranquilas que outras. Cadê as joias? Cadê as joias, gente? A gente só quer saber das joias. Esse que defende a Michele é o maquiador dela, os dois costumam viajar juntos. E assim eles parecem ter feito na turnê política de 2024, e com bons resultados. Logo, o noticiário político já estava falando do engajamento da Michele nas redes, que superava o engajamento do marido dela e até o de candidatos das eleições municipais do ano passado. E assim a gente chega em 2025. O Bolsonaro começou esse ano falando da candidatura da Michele num tom bem diferente. Michele Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Tá voltando nos Estados Unidos. Daí eu converso com ela. Quando você faz pesquisa, viu na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, somos casados, né? Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil,
Pode ser. Se houve alguma queda de braço entre o Jair e o Valdemar, parece que o Jair perdeu. Mais recentemente, nesse mês de maio, vazaram mensagens do Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro quando ele era presidente. E nessas mensagens fica claro o que já se sabia. O entorno do Jair não gostava nem um pouco da Michelle. Aí o Mauro Cid diz, cara, se a dona Michelle, isso aí é em áudio, né? Cara, se a dona Michelle tentar entrar na política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, mas ela, né? A personalidade dela. Eles vão usar tudo contra, para acabar com ela. E o Valdemar fala demais também aquele negócio dos documentos, dos papéis. Tá todo enrolado agora. Que coisa suja que ela tem, hein? Bom, a Michelle tem muita história e no Congresso Nacional você sabe como que é a lógica. A fofoca, né? que tem ali, que ela né? conheceu o Bolsonaro como secretária de um outro gabinete parlamentar, do que ela fazia antes de ser casada com o Bolsonaro. E nesse caso, o Bolsonaro logo saiu em defesa da Michelle. O que é que teria feito ele mudar de ideia sobre a candidatura da esposa? Uma possível resposta pode estar naquela reportagem da revista Veja, onde a gente lê o nome de Michel Temer. A possibilidade de que Michelle seja candidata ganhou força nos últimos dias, depois de o ex-presidente Michel Temer revelar que negocia com 5 governadores de oposição a Lula a formação de uma chapa única na corrida presidencial de 2026, que não teria como candidato, obviamente, o inelegível Bolsonaro. Na lista estão Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ratinho Júnior, do Paraná. Bolsonaro viu na articulação uma tentativa de tirá-lo do jogo desde já. Não gostou e reagiu, incensando o nome da própria mulher. Conclusão: Bolsonaro via na candidatura de Michelle um perigo, mas como surgiu uma ameaça maior, esse é um perigo que ele agora está disposto a aceitar. Parece que para os interesses do Jair, Michelle candidata é dos males o menor. Agora, será que o Brasil poderia dizer o mesmo? Não olhe para o meu marido, olhe para mim. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual.